depois dessa participação mais que especial do Juca Kfouri conosco. Vamos dar início à primeira mesa de discussão deste primeiro dia de congresso, o 6º Congresso Internacional de Ciências do Trabalho, Meio Ambiente, Direito e Saúde, Acidentes, Doenças e Sofrimentos do Trabalho. Essa mesa de discussão tem o título Mundo do Trabalho e Caminhos de Luta pelo Direito. Existem. Esta mesa, embora se refira aos possíveis caminhos do direito do trabalho, em um cenário de desmonte dos direitos sociais, não diz respeito apenas a juristas. É intenção dos organizadores do Congresso que a discussão seja estimulada pelos convidados e se amplie e atinja todas as pessoas em geral. Quais são as potencialidades e os limites dos caminhos pelo direito? Boa noite. É para mim, uma satisfação muito grande poder coordenar esse painel, e o primeiro painel desse evento esse que já é histórico e já é esperado por todos nós e que tem sido um espaço interdisciplinar e muito importante para discutirmos os temas da saúde no trabalho e do mundo do trabalho. Eu agradeço muito a possibilidade de estar aqui com vocês para coordenar essa mesa com pessoas tão significativas e que atuam no mundo do trabalho. O meu papel é coordenar, mas coordenando assim, aqui e ali, posso também dar os meus pitacos, já que eu sou a coordenadora, eu tenho essa disposição. Eu cumprimento a todos na pessoa da Carla, que é, depois de mim, a outra mulher aqui na mesa, e com isso eu cumprimento todas as mulheres e os homens que estão aqui, e desejando que todos sejamos antígonas, e que todos possamos trabalhar no sentido da construção de uma frente de luta e de resistência para poder recuperar uma retomada neste país de busca de justiça, de um direito que respeite e de uma justiça que cumpra. Então, muito obrigada. Nós temos 3 importantes palestrantes. Eu conversei com o professor Jorge Sotomayor, que tem um compromisso às 19 horas, e eu vou passar a palavra para ele em primeiro lugar. E antes eu quero fazer um registro. Eu estou um pouco inchada porque eu tive um acidente, estou com dificuldade de falar, mas fiz questão de estar aqui, mas vindo para cá, chegando em São Paulo, nós soubemos do falecimento de um grande amigo e companheiro nosso, professor do IFISH, da Unicamp, o professor Reginaldo, e com isso eu quero dividir com vocês um pouco esse nosso sofrimento. Ele teve um infarto hoje de manhã e morreu subitamente, provavelmente abalado com os acontecimentos que assolam este país. E é com esse registro que eu convido para falar, em primeiro lugar, o professor Jorge Sotomayor, que já foi apresentado a vocês, é professor dessa casa e é nosso colega de trabalho. Nós vamos discutir aqui as possibilidades colocadas para o campo do direito. E com esta pergunta, se existem essas possibilidades, eu dou a palavra para o professor Jorge Sotomayor. Cada um de vocês terá 25 minutos para falar, e com isso dá uma tolerância para 30, e eu vou ser um pouco rigorosa para que possamos depois fazer os debates. Então, começa o professor Jorge, a palavra está com Vossa Excelência. Bom, agradeço a oportunidade de estar aqui para falar com vocês neste evento de extrema relevância e que já demonstrou, ao que veio, Ou seja, nosso primeiro evento, nosso primeiro ato,
foi extremamente relevante e trouxe muitas reflexões importantes. Eu agradeço, então, a oportunidade e também a honra, né, e o prazer de dividir a mesa com a doutora Magda, a doutora Carla, a doutora Alberto, porque podemos aqui juntos, né, construir uma narrativa de reflexão. A pergunta que foi feita, que de fato é uma pergunta, né, a pergunta foi feita da seguinte forma: mundo do trabalho e caminhos de luta pelo direito existem, né? Esta pergunta, ela, digamos, não é simples de ser respondida, né? E é interessante dizer isto, que não é simples responder esta pergunta, porque talvez há alguns anos atrás sequer faríamos esta pergunta, né? Ou teríamos algumas certezas, e talvez fossem essas certezas que nos conduziram, né, em certa medida, a este momento. E não porque algumas certezas a gente não possa ir formando, né, ao longo da busca do conhecimento, das reflexões, enfim, mas que a gente tem que ter sempre um pé atrás, digamos assim, quanto às certezas que vamos adquirindo e, de certo modo, não perder senso crítico e, sobretudo, autocrítico, né? Vejam, hoje mesmo, né, aqui na apresentação, algumas falas fizeram referência ao princípio do não retrocesso, né? A minha fala é muito jurídica, né, porque a pergunta é o papel do direito. Me perdoem, eu vou ser jurídico do ponto de vista técnico, né? E esta pergunta ou essa afirmação foi feita aqui mais de uma vez, né? Foi levantada, né, a questão a respeito do princípio do não retrocesso. E nós, no mundo do direito, digamos assim, fomos conduzidos a acreditar que as diversas lutas, as diversas contradições vivenciadas no final do século XIX, início do século XX, nos conduziram a fórmulas jurídicas, né, e também políticas, mas sobretudo jurídicas, fixadas em tratados internacionais, em declarações de direitos humanos, no movimento que se convencionou chamar de constitucionalismo social, e chegamos inclusive a uma narrativa histórica do advento dos direitos humanos de segunda geração, né, com a consagração dos direitos sociais, em certa medida, se não superando completamente os interesses econômicos, colocando-se no mesmo plano, né, da economia e da racionalidade econômica. E em alguns ordenamentos, né, em algumas ordens jurídicas, se pode dizer que os direitos sociais, né, a racionalidade social, veio mesmo para superar a racionalidade liberal clássica, né, de não intervenção, das vontades individuais, né, agindo por si sós. Tudo isso dentro de um princípio que foi posto, né, ali como um pacto, né, o pacto que se chegou também por conta da vivência ou da verificação dos horrores da Primeira, depois na sequência da Segunda Guerra Mundial. Então este pacto de solidariedade, este pacto do Estado Social, esse pacto em torno dos direitos humanos, se consagrou ali de tal modo a partir também deste princípio do não retrocesso, ou seja, é daqui para frente.
E se estabeleceu, inclusive, uma espécie de aforismo, né? uma verdade absoluta, de que o desafio já não seria mais a declaração dos direitos, como diria Norberto Bobbio, né? E sim o desafio da sua aplicação. Ou como disse agora mesmo Magda, né? A doutora Magda, né? Precisamos de não só ter as declarações dos direitos, mas como de fato aplicá-los, né? Mas talvez nós tenhamos, só talvez, não tem acusação de nada, porque a gente precisa fazer análises históricas que são complexas, e em 25 minutos não é possível, né? Essa reflexão com mais amplitude. Mas talvez nós tenhamos confiado demais nesta avaliação, né? De que aquelas declarações tivessem vindo para ficar, né? E que a efetivação, né, desses direitos, bem ou mal, estivessem ocorrendo, né, estivessem sendo para valer. E eu acho, também só acho, né, que essas certezas nos fragilizaram, né, na perspectiva de uma maior afirmação radical desses direitos e inflexão no que se refere às suas aplicações. Nós fomos, como se diz, muito abertos, né, à reinserção de temáticas econômicas e, sobretudo, a partir das crises, né, econômicas que se colocam na década de 70, depois em 2000, enfim, essa crise econômica que em verdade não é nada excepcional no modelo de sociedade capitalista. As crises são cíclicas e, portanto, nós devemos estar habilitados a tratar delas, mas essas crises trouxeram os elementos econômicos de volta, a racionalidade econômica de volta, na perspectiva da flexibilização, na perspectiva de uma conciliação, no sentido de que não é possível avançar tanto com relação aos direitos sociais, e fomos, de certo modo, acreditando que o não avanço completo não teria nenhuma implicação, digamos, desastrosa, maior, porque, afinal de contas, a perda seria não avançar tanto, já que o princípio do não retrocesso nos dava a garantia de que andar para trás nós não andaríamos. E assim, para além do direito, é possível dizer que a organização política, a própria classe trabalhadora, ou seja, o mundo político, né? Político não no sentido partidário, né? Mas no sentido da vivência social, também foi reduzido, né? Foi levado a uma institucionalização, de tal modo que a sociedade, sobretudo a sociedade organizada e a classe trabalhadora organizada, entendesse que toda a luta poderia ser feita nessa perspectiva institucionalizada, na perspectiva, digamos assim, dos, entre aspas, né, autores e autoras do direito, né, dos operadores e operadoras, né, como nós chamamos do direito. Pois bem, essa reflexão é importante fazermos, porque, afinal de contas, o que vivemos nesse instante, e não é de agora, né, é um retrocesso jurídico, né? Esse retrocesso jurídico está posto, e não adianta nós falarmos, olha, isso não pode acontecer porque nós temos o princípio do não retrocesso. Mas o princípio do não retrocesso não abarcou, não funcionou, e as instituições que poderiam, de certo modo, até barrar alguns retrocessos com a utilização dos princípios, porque princípios também são normas, né? Princípios também ditam o direito,
essas instituições não foram lá tão assim comprometidas com esses princípios. E talvez não tivessem sido tão comprometidas com esses princípios, porque afinal de contas, nós não os radicalizamos, ou não os levamos de fato a evidências durante muitos anos. E tratando do ponto de vista do direito do trabalho especificamente, eu teria aqui uma enormidade de casos, para relatar o quanto o direito do trabalho, foi, ao longo de décadas, sendo flexibilizado. Nossa história de flexibilização dos direitos trabalhistas e de não reconhecimento do não retrocesso é muito longa. Nós podemos lembrar muito rapidamente da Lei da Representação Comercial, em 1965, do trabalho temporário, em 1974, do Fundo de Garantia, que acabou com a estabilidade decenal, em 1967, do contrato de estágio, na década de 90, da terceirização da atividade meio, em 1993, do banco de horas, em 1998, do trabalho a tempo parcial, em 1998 também, do contrato provisório, e sempre numa situação ampliativa, da Lei de Recuperação Judicial, em 2005. Enfim, é um movimento histórico, em que os princípios do direito do trabalho e o princípio do não retrocesso foram flexibilizados, foram deixados sem uma resistência, radical, sem uma posição firme quanto à impossibilidade daquilo ocorrer. Sempre, talvez, acreditando que este molejo, ou digamos assim, algumas concessões pequenas seriam inevitáveis diante de algum argumento econômico, de alguma adaptação, enfim. O fato concreto, gente, é que o direito por si, a declaração do direito, primeiro, não nos foi suficiente, e os argumentos jurídicos ou os pressupostos jurídicos estabelecidos de princípios sobre esses direitos que foram conquistados e depois declarados, não foram suficientes para fazer as transformações que esses direitos pretendiam, prometeram. Não que tivessem sido completamente inócuos, não que não tivessem fornecido e possibilitado melhorias nas condições de vida dos trabalhadores e das trabalhadoras no Brasil, há de se reconhecer isto. No entanto, não foi, e isso é preciso ser reconhecido, não foi ao plano em que se poderia e que deveria ter ido. Vejam na nossa temática central deste congresso, que é a saúde do trabalho, nós, desde a década de 60, convivemos com a ineficácia jurídica, digamos assim, da proteção dos trabalhadores e das trabalhadoras no ambiente de trabalho, com os argumentos da isenção de responsabilidade do empregador perante o acidente de trabalho em razão de ato inseguro, do cometimento de ato inseguro do empregador, de culpa exclusiva da vítima. Nós convivemos com um tratamento da responsabilidade subjetiva, nas questões do acidente do trabalho, e indenizações quase sempre então negadas, e quando admitidas, muitas vezes em valores extremamente reduzidos. Ou seja, o ambiente de trabalho, efetivamente, desde longa data, não foi devidamente ou minimamente, adequadamente, melhor dizendo, amparado e visualizado pela norma jurídica e visualizado pelo modo como aplicamos a norma jurídica. Porque quando pensamos o direito, não dá para pensarmos apenas na positivação dele, na norma que foi positivada, na lei. É preciso pensar, como disse Magda, na sua aplicação concreta e efetiva. O direito não existe em abstrato,
né? Embora seja, em grande medida, uma abstração, né? É preciso que tenha materialidade, e essa materialidade não pode se conceber apenas pela forma jurídica, apenas pelos pressupostos jurídicos. Dentro dessa perspectiva, a pergunta posta mas ainda é possível acreditar no direito, né, como melhoria da condição social dos trabalhadores e das trabalhadoras? A mim me parece que sim. A mim me parece que, apesar de tudo isso, abandonar os direitos, né, dentro digamos, de uma avaliação de que os direitos não foram suficientes para conduzir a classe trabalhadora a uma vida, de fato, na perspectiva da igualdade, na perspectiva de uma sociedade menos, não só desigual, mas menos violenta e digamos, também causadora de grande sofrimento à maior parte da população brasileira. Este não pode ser um espaço a ser abandonado, né? A política mais ampla, falando, não pode deixar de lado a perspectiva jurídica, no sentido da busca de condições materiais melhores para os trabalhadores e as trabalhadoras, condições materiais melhores do ponto de vista de salário, do ponto de vista de jornada de trabalho, do ponto de vista de garantia de emprego, ou seja, do ponto de vista de proteção no meio ambiente de trabalho, e do ponto de vista de rejeição aos mecanismos de trabalho precarizados. É possível e necessário, melhor dizendo, é necessário manter este objeto, né? Os direitos como um objeto de visualização, de melhoria das condições materiais. Mas isso não pode ser posto em abstrato. Não podemos simplesmente acreditar, porque temos uma Constituição Federal de 88 que consagra o princípio da melhoria da condição social dos trabalhadores no artigo 7º, né? Que consagra os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa como princípios fundamentais da República, que estabelece a função social da propriedade, que fixa que a economia deve se direcionar pelos ditames da justiça social, que pelo simples fato de termos uma Constituição que diz tudo isso, uma Constituição social, né, e cidadã, que isso nos basta, porque de fato não bastou, né? Não foi empecilho para este retrocesso que agora se verifica, e este retrocesso, portanto, não será rompido pelos argumentos meramente jurídicos. Talvez o que tenha faltado à efetivação dos direitos é o que falta neste instante para a recuperação desta luta pelos direitos: a mobilização da classe trabalhadora, mobilização das instituições, mobilização de todas as pessoas e todas as instituições e todas as organizações do Brasil que são de fato preocupadas com um projeto de nação, que são de fato preocupadas com algum projeto de sociedade que minimamente válido, né, do ponto de vista da condição humana. Sem isto, sem essa interlocução direta entre o direito e a política, nós vamos ficar dialogando. E eu estou falando de política partidária, repito, para que não seja mal compreendido, né? Sem esta interlocução, o mundo do direito pode muito pouco, né? A luta pelo direito é quase nenhuma, porque é uma decisão aqui ou ali, um debate jurídico que se trava e que não consegue ter representação maior no campo da sociedade. E estou autorizado a dizer isto, né, pelo nosso exemplo histórico recente. Ou seja, as apostas que fizemos pura e simplesmente na estruturação do direito, em um direito visualizado apenas do ponto de vista de ser um objeto de estudo e de comando das instituições ou de algumas instituições, não satisfez as necessidades da sociedade e, sobretudo, da classe trabalhadora, né? Que somos todos nós,
que se diga, né? Enfim, é preciso que isso seja dito, é preciso que isso seja admitido, sob pena de ficarmos reproduzindo uma lógica que não deu certo, reproduzindo engodos, reproduzindo fantasias. Olha, nós temos a Constituição, temos o princípio do não retrocesso, nós temos os direitos humanos, não precisamos fazer nada, né? Podemos ficar sentados em casa, vendo televisão, porque o direito vai nos salvar, né? O direito não vai nos salvar, infelizmente, não tem nos salvado. Agora, os direitos e as condições materiais de todos nós é um desafio que nós não podemos abandonar e, consequentemente, não vamos abrir mão da luta também pelo direito. É o que eu penso. Muito obrigado. Você passou o papel, eu achei que... Tem 5 minutos. Então deixa eu vou devolver para o professor Jorge, porque ele entendeu o que eu estava dizendo, que tinha terminado. Era um bilhetinho dizendo que faltavam 5 minutos. Então deixamos para os debates, então. Eu vou passar para a professora Carla. A professora Carla já foi apresentada. Ela é vice-presidente da Associação Brasileira de Advogados e Advogadas Sindicais. Trabalha no campo do direito. E eu vou passar a palavra para ela, mas antes eu vou fazer, ratificando a pergunta que foi colocada para o professor Jorge, eu vou fazer uma pequena consideração a partir de dados. Lá no Instituto de Economia, onde eu trabalho, a gente trabalha muito com dados, né? Dados do mercado de trabalho, dados de desemprego, de subcontratação, que são cada vez mais assustadores. E também com dados sobre concentração de renda, e sobre igualdade e desigualdade, que não é a mesma coisa, mas são cada vez mais desalentadores, não só no Brasil, mas no mundo. Mas no Brasil especificamente, porque parece que encontrou-se agora, ou encontramos agora, um bando de jagunços sem leis, que constituíram as condições materiais para que esse movimento exógeno, que vem de fora, se instalasse aqui com a sua grande perversidade. Então, nesse cenário é que eu pergunto qual o papel do direito, né? Apenas um pacto civilizatório, que já é muito, ou precisa esse direito e esse pacto civilizatório ser abordado e ser analisado em conjunto com outras compreensões que a história econômica nos trazem, que a sociologia nos traz, ou seja, qual seria o papel da interdisciplinariedade nesse cenário. Então, nos debruçando sobre esses dados, a gente está olhando ultimamente os dados da PNAD contínua. Para quem não trabalha muito com dado, a PNAD é uma das formas de medir, né, o tema do desemprego, o tema da renda do trabalho. Enfim, ela é uma autodeclaração. E agora, a PNAD agora está sendo feita, essa PNAD contínua, de 3 em 3 meses. Vai sair uma nova, está saindo uma nova PNAD contínua agora, que é mais desalentadora ainda. Mas a do primeiro trimestre mostrava um índice de desemprego. Desemprego é aqueles que estão procurando trabalho, né? Esses são os que estão desempregados. Os que já desistiram de procurar trabalho não são mais colocados nesta cesta. Então, os dados de desemprego da PNAD contínua dos 3 primeiros meses desse ano mostravam um percentual de 13% de desempregados, que é altíssimo. Mas, se a gente vai olhar o dado da subcontratação ou do subemprego, que inclui também o desalento, aqueles que nem mais procurar trabalho estão, ou aqueles empresários, empreendedores que estão nas esquinas, comendo fogo, vendendo cafezinho, né, que são grandes empreendedores, né, estimulados por uma certa mídia. Então, essa PNAD contínua mostra que esses que estão nessa situação no Brasil, hoje, são quase 30 milhões de trabalhadores. A PEA,
a população economicamente ativa no Brasil hoje atinge a cifra de 100 milhões de trabalhadores. Se nós temos quase 30 milhões nessa situação, o cenário é de alta perversidade. Então, nós estamos com quase 30 milhões de pessoas, né, não só em situação de desalento, como também em situação de subcontratação, de subemprego, enfim. Então, a pergunta que eu estou trazendo para vocês é se o direito sozinho dá conta disso, ou o que é necessário fazer, né, para que se possa retomar uma caminhada rumo a uma situação menos desigual e mais justa. Sabendo nós que os que iniciaram essa caminhada, ou foram suicidados, ou foram depostos, ou foram impeachmentados, ou estão na cadeia. Então, a partir de uma análise da realidade brasileira, é que eu passo a palavra agora para a professora Carla. Posso concluir meus 5 minutos, então? Tá, então eu vou dar para o professor Jorge, sabe por quê? Porque ele deixou 5 minutos e eu usei os 5 minutos dele, que eu nem tinha direito. Mas então eu vou devolver os 5 minutos para ele, porque depois ele vai ter que se afastar, porque ele tem aula. Então, só para concluir, então, de fato, porque falta explicitar isso que eu disse, né? Que, como o direito pode contribuir nas condições materiais, né? Primeiro, pode. Agora, as técnicas jurídicas aí são importantes de serem postas em questão, como o enfrentamento jurídico diante da precarização pode ser feita. Isso é um tema longo, né? Não dá para a gente abordar aqui. Mas o que a gente não pode deixar de ter como pressuposto de análise, de conversa e enfim, de tudo, é que se nós estamos pensando na perspectiva dos direitos e do direito de trabalho, nós estamos pensando em relação de emprego, como Magda colocou, né, o número de desemprego, essa coisa toda, o emprego como uma espécie de trabalho em que os direitos trabalhistas de fato existem, né? Os direitos que nós consideramos historicamente como patamares de civilização, né? Na perspectiva de um nível mínimo de inserção da classe trabalhadora no modelo de sociedade que prometeu à classe trabalhadora que se diga historicamente que este mínimo seria concedido. Pensar deste modo nos implica que a avaliação e a defesa dos direitos é também, ao mesmo tempo, uma forma de crítica do próprio modelo. Ou seja, é incrível que nós não façamos isso, né? Porque chega o poder econômico, o poder político, e diz explicitamente: olha, não é possível conceder aos trabalhadores limitação da jornada de trabalho, salário mínimo, 13º, férias, descanso semanal remunerado, não trabalho aos domingos, enfim. O poder econômico, o poder político diz isso explicitamente, e nós ficamos numa conversa que é desviada para dizer assim: olha, se não é possível, e é isso que nós temos de dizer, a este modelo de sociedade conferir à classe trabalhadora essa inserção mínima, que é relação de emprego com direitos, então, de fato, o modelo de sociedade precisa ser repensado, e não os direitos. Então, se a gente mantém essa solidez do ponto de vista da importância do que são os direitos trabalhistas, nós temos elementos que são elementos de crítica do próprio modelo de sociedade, enfim. E devemos fazer isso, porque esses números que Magda trouxe não são os números, porque, perceba, eles utilizam esses números, o número de desempregados, né, os desalentados, eles utilizam esses números como forma de desafiar a existência dos direitos, como se os direitos trabalhistas fossem os culpados pelo desemprego. Olha, é preciso diminuir os direitos porque tem muita gente desempregada. Mas está errado? E nós assimilamos esse debate?
Olha, não é não, os direitos sociais são inserções mínimas. E o que o modelo capitalista de produção prometeu foi que esses direitos seriam preservados. Se existem todos esses que não têm emprego, que não têm direitos, então o defeito é outro. O defeito não está nos direitos sociais. Nós precisamos falar isto abertamente, para que nós possamos então estabelecer a conversa em outro nível. O nível necessário da ampliação, e aí sem, digamos, sem fantasia, né, e sem abstrações, o nível necessário de elevação da condição humana, né, da existência dos seres humanos na Terra. Porque nós estamos falando só de uns e outros, porque durante muito tempo parecia que isso era periférico, né? Só atingia algumas pessoas e talvez outras tantas não se preocupassem com isso. Mas agora atinge a todas as pessoas, né? 30 milhões não é pouco, né? Não é pouco, é enormemente muito, e os números dizem mais, de 46 milhões de pessoas abaixo do nível da miséria, né? Então necessariamente nós precisamos discutir isto, mas discutir isso no sentido de ampliação da tal efetiva e necessária redistribuição da riqueza produzida, enfim, de que modo, e não pensarmos na lógica que estamos tendo postos a pensar na distribuição da miséria, porque o que nos impõe é isso, diminuir direitos para conferir alguma atividade para algumas pessoas é uma fórmula simples de distribuição da miséria. Vamos pegar os que já são miseráveis e distribuir entre eles a miséria que a riqueza como um todo lhes concede no tal do PIB. Então é preciso pensar isso claramente para não sermos engolidos, né, em um disfarce. E nós estamos perdendo essa discussão, porque nós estamos levando a discussão para um plano equivocado, né? É isso que eu queria complementar, me perdoem, né? Muito obrigado.